boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje o superintendente regional do Ministério do Trabalho, Robson Leite. Boa noite, Robson. Boa noite, Ricardo. Boa noite, seus telespectadores. É uma alegria muito grande estar aqui de volta no seu programa. É um prazer recebê-lo mais uma vez no Jogo do Poder, agora como superintendente regional do Ministério do Trabalho. E para participar da entrevista, eu convidei também o jornalista Walter Diogo. Boa noite, Walter. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Robson. Boa noite a todos. É um prazer recebê-lo aqui também, Walter. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Olá, eu sou Marina Mota, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. Os aposentados e pensionistas que recebem acima de um salário mínimo terão um reajuste no benefício de 11,28%. Mesmo acima da inflação, o reajuste ficou abaixo dos 11,57% que havia sido previsto pelo governo e inferior também ao reajuste do mínimo. Em novembro, o Congresso manteve o veto da presidente Dilma Rousseff ao projeto que estendia aos benefícios do INSS os mesmos critérios para reajuste do mínimo. Os aposentados reclamam desta diferenciação de critérios e afirmam que os aumentos diferenciados têm achatado os benefícios da Previdência a cada ano. Com o aumento deste ano, o teto da Previdência Social passa a ser de R$ 5.189,82. Mais de 2 milhões de estudantes já se inscreveram no SISU, o Sistema de Seleção Unificada que dá acesso a 131 instituições públicas de ensino superior. Estão sendo ofertadas 228 mil vagas em mais de 6 mil cursos. Para fazer a inscrição, os estudantes fizeram o Enem, mas os que tiraram 0 na redação não podem participar do SISU. Mesmo para os que já se inscreveram, a ansiedade ainda não acabou. Como as notas de corte mudam de acordo com o desempenho dos estudantes que estão se inscrevendo, os concorrentes ainda podem mudar de opção até meia-noite de hoje. O brasileiro Wendel Lira levou o troféu de gol mais bonito de 2015 no Prêmio Puskás. O atacante goiano deixou para trás nada menos que o craque Lionel Messi, que ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo pela 5ª vez. 1.600.000 pessoas participaram da votação popular. Wendel Lira teve 46% dos votos e Messi ficou em segundo lugar com 33%. O lance que deu o prêmio ao Wendel Lira ocorreu quando o jogador ainda defendia o Goianésia, numa partida contra o Atlético Goianiense. Atualmente ele está jogando no Vila Nova, time goiano que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. O mundo da música está em luto. O músico britânico David Bowie, autor de clássicos como Starman e Space Oddity, morreu de câncer aos 69 anos. O artista que popularizou o glam rock nos anos 70 e 80 morreu após uma valente batalha de 18 meses contra um câncer de fígado. O último disco de Bowie foi lançado em janeiro desse ano e já é considerado uma espécie de testamento do cantor. Além da excelência na música, ele se destacou no mundo da moda, em atuações como ator e também por desafiar padrões de identidade de gênero ao assumir a bissexualidade. Eu vou ficando por aqui, mas volto na próxima semana. Até lá! Nós voltamos com o Jogo do Poder com o superintendente regional do Ministério do Trabalho, Robson Leite. Robson, como é que digamos, ser superintendente do Ministério do Trabalho no Rio de Janeiro, num período em que as coisas não estão muito boas, há um desemprego crescente, o Rio, que era exemplo nacional de estado de geração de emprego, em que havia geração de emprego em níveis absolutamente surpreendentes, hoje não apresenta mais esse resultado. Há, digamos, um crescente desemprego que foi agravado em nosso estado por conta da crise da nossa maior empresa, que é a Petrobras. Quer dizer, a crise na Petrobras produz consequências, gera consequências em toda uma rede de outras empresas fornecedoras e o desemprego, me parece, em cascata, em cadeia. Como é que você está administrando isso, Robson? Ricardo, primeiro dizendo que eu sou um apaixonado pela gestão. Eu
atuava como gestor, inclusive na Petrobras, quando o ministro Miguel Rosseto me convidou no último dia 28 de dezembro, agora finalzinho do ano, para assumir a superintendência regional aqui do Rio de Janeiro. Vim como cedido da Petrobras para encarar esse desafio. E já cheguei com um problema que ele me pediu pessoalmente para vir exatamente para resolver isso, que era a crise para se emitir a carteira de trabalho, a crise que ninguém conseguia fazer o agendamento para o seguro-desemprego. Tomamos algumas medidas de gestão, né, reduzindo o tempo de atendimento, né, conversando com todos os gerentes. Né, nós temos 1.013 funcionários, são 59 unidades no estado inteiro, agências do Ministério, para atender bem o servidor. E a gente tinha um gargalo, que era exatamente para se fazer esse agendamento pela internet ou pelo Disque 158, né, o Disque Emprego. Nós tomamos umas medidas, primeiro, aumentando o período para agendamento para 14 dias, reduzimos o período, né, o tempo de atendimento que você tem nessas agências, para você aumentar com isso a disponibilidade de agendamentos para o trabalhador, a trabalhadora brasileira, ter acesso aos programas sociais. Houve denúncias até na televisão, em outros telejornais, de que a pessoa havia sido demitida e ela tem um prazo máximo para dar entrada no seguro-desemprego, 120 e o dias. prazo estava se expirando, esses 120 dias, e ela não conseguia dar entrada, não conseguia agendar. Exatamente. Quer dizer, isso Exatamente. gerava uma aflição muito grande, Exatamente. porque as pessoas se encontravam na iminência de perder o seguro-desemprego, Claro. por uma questão burocrática do Ministério do Trabalho. A gente chegou com a ideia de fazer uma mudança de filosofia dentro dessa concepção. Sou um entusiasta do serviço público, até porque sou trabalhador concursado da Petrobras, e acho que a gente precisa valorizar esse servidor e dar condições para ele trabalhar bem. Esse é o nosso foco de imediato. Havia também, você falou de denúncia, me recordou aqui, nós identificamos também a atuação de quadrilhas que entravam, conseguiam fazer as reservas no sistema pela internet, e vendiam essas reservas, esses agendamentos para trabalhadores, enfim, criava dificuldade para vender facilidade. Imagino. Imediatamente nós pegamos todas essas evidências, encaminhamos à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, para que as medidas fossem tomadas, iniciasse um processo de investigação, que levasse esses culpados, essas pessoas responsáveis, a devido processo legal. Independente disso, né, isso cabe à Polícia Federal, é papel dela. Independente disso, tomamos também algumas medidas no sistema de forma a fechar algumas brechas, não tem mais o cancelamento, uma vez agendado não se pode cancelar, porque é daí que mora, né, a ilegalidade, a ação onde você consegue fazer botar um CPF do pai, da mãe, da filha e depois lá na frente vender esse CPF para um trabalhador. Então a gente fez esse break e também fizemos muitas, esse foi o grosso que nós fizemos, é talvez o grande ponto, que são medidas de gestão. Hoje, né, eu posso afirmar aqui para você, é possível fazer o agendamento pelo Disque 158, mas ainda não estou satisfeito. Nós podemos melhorar ainda mais. Né? Antigamente a pessoa entrava às 6 horas da manhã, às 6h05 já não tinha mais vaga disponível para agendamento. Hoje não. Hoje você consegue a manhã inteira, em todas as unidades nossas, ter agendamento. As agências do Cine fazem o atendimento presencial, sobretudo para quem está com o período vencendo, né, do seu seguro-desemprego, pode se dirigir a uma agência do Cine que você vai ser atendido, chega no primeiro horário, vai pegar a senha, informa que você está com o seu período do seguro-desemprego vencendo, você será atendido normalmente. E a gente quer melhorar ainda mais, nós queremos ampliar a quantidade de atendimentos, então nós fizemos uma série de solicitações ao próprio Ministério em Brasília para que o sistema esteja com algumas funcionalidades a mais, e também é desejo do ministro Miguel Rosseto criar mecanismos, utilizar a tecnologia, a gente pode adiantar aí algumas coisas, que é fazer com que esse processo seja mais automatizado, seja mais facilitado e o trabalhador tenha todo o conforto possível para ter acesso aos programas sociais do governo federal. O Robson, veja bem, a taxa de desemprego no Brasil subiu de uma forma alucinante. A gente está com 9% de desemprego. Chegamos a ter 5% há 2 anos atrás. Dobrou, quase. Quase que dobrou. Então, por mais rápido que você consiga ser, para acompanhar a velocidade dos desempregados no Brasil hoje, é complicado para atender a todo esse pessoal, ter dinheiro para atender a toda essa massa de desempregados. No Rio de Janeiro hoje você não tem só o desemprego no setor privado. Tem na Petrobras, que demitiu mais de 30 mil funcionários, que é uma coisa gigantesca. Tem nas prefeituras, todas as prefeituras do Rio de Janeiro demitiram gente ao mesmo tempo. 90 prefeituras, todas demitindo maciçamente.
né? Houve um massacre na Petrobras, CSN, Gurgel, todas elas demitiram e ninguém sabe como resolver. E aí eu pergunto, como é que você pensa criar tipo de proteção a esse trabalhador que está inteiramente perdido? De repente o desemprego da crise. dentro dessa crise. E o governo não se preparou para isso. Walter, te agradeço a oportunidade de entrar nesse assunto e dividir ele em partes. Primeiro é o seguinte, o governo criou algumas medidas para proteger o trabalhador. Né? E a gente já está colocando em prática, e certamente nesses casos mais emblemáticos que a gente está acompanhando da questão econômica, serão aplicados. Eu falo da política de proteção ao emprego, em que nós temos um número crescente de empresas aderindo isso de forma a preservar os empregos. Independente disso, né, é importante falar, a política de valorização do salário mínimo foi mantida. O governo deu um reajuste agora acima da inflação para o trabalhador assalariado e também para o aposentado. E isso foi, nesse cenário econômico, uma medida importantíssima. Eu ouso dizer aqui que ela coaduna com a própria mudança do comando do Ministério da Fazenda, que também é boa. Ou seja, retomar esse projeto desenvolvimentista é importante. Agora, a gente não pode também deixar de colocar nesse debate que a crise não é do Brasil. A crise é uma crise internacional. Quem está causando a crise da Petrobras, sobretudo, é o preço do barril do petróleo, que tem a geopolítica de petróleo, que eu posso até entrar com muita tranquilidade, porque é uma área que eu atuei durante muito tempo na Petrobras. A gente vê, por exemplo, o que está sendo feito hoje na disputa com a Rússia, da OPEP com a Rússia. Quem está pagando o preço somos nós. Né? E você tem um novo player entrando nesse mercado, que é o Irã. E isso vai mexer ainda. O preço está chegando a $30 aí, e a gente costuma brincar dizendo, dentro da Petrobras, até pouco tempo eu estava lá, né, só os fortes sobreviverão. E os fortes, no caso, é a Petrobras. Com tudo isso, com toda essa crise, né, quando você fala de 30 mil, você está colocando aí, sobretudo, não apenas os terceirizados, mas sobretudo as empresas que estão ao redor, né, porque a Petrobras, o seu grosso, está mantido ali. Mas nós vamos fazer uma travessia do deserto. Eu tenho absoluta convicção, e tenho números, inclusive, para trazer e colocar aqui, que nós teremos um 2017 e um 2018 muito melhor do que nós teremos 2015 e parte de 2016. E o Compérgio, você acha que volta? Eu acho que volta. Eu acho que volta. Volta na medida em que nós teremos, a partir de 2018, a entrada em produção do campo de Libra, e esse componente é importante dizer a quem mora no Rio de Janeiro, que a gente não pode perder a esperança. Teremos um ano difícil, que é o ano de 2016, mas eu acredito que antes do final do ano, nosso Réveillon de 2016 será melhor do que foi de 2015, por um motivo muito simples. A possibilidade da entrada do campo de Libra, ele entra sendo o primeiro campo com a exploração do pré-sal. A Petrobras já explora hoje o pré-sal e está alcançando a marca de 1 milhão de barris dia do pré-sal. Só que ele ainda é explorado no modelo de concessão, modelo antigo de exploração. O campo de Libra, quando entrar em produção, isso em 2018, 2017, ele vai entrar trazendo um dinheiro novo para a economia. A gente tem que estar atento a isso, porque o dinheiro do pré-sal, do Fundo Social Soberano, o dinheiro advindo da mudança do marco legal do petróleo, de sair do modelo de concessão e entrar no modelo de partilha, esse dinheiro é um recurso novo que vai entrar na economia, destinado para a saúde, para a educação, e vai, evidentemente, dar um componente importantíssimo que hoje não existe, porque o petróleo ainda é explorado no modelo antigo. Né? Talvez isso explique o afã de um setor da oposição brasileira de insistir em querer voltar ao modelo da concessão. Falo especialmente do PSDB, né? Que é voltar a esse modelo antigo, modelo entreguista, que interessa muito, sim, às companhias internacionais de petróleo. Ao nosso desenvolvimento, não. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto.